Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir. Na aula de história de hoje, vamos refletir sobre algumas características do campo e da cidade. Vamos lá? Analise a imagem aí da sua tela. A imagem se refere ao campo ou à cidade? Claramente é possível dizer que, de acordo com alguns elementos aí da imagem, você poderia dizer que é uma cidade. Prédios, as ruas asfaltadas, algum comércio, muitas casas juntas umas das outras nos fazem chegar a essa conclusão. E provavelmente é onde você mora e onde a maioria da população mora também. Mas nem sempre foi assim. Veja bem. Isso é um gráfico. Ele reúne as informações para a gente visualizar melhor. O título do gráfico está lá em cima, no topo, e é Brasil Urbano e Rural, 1950 a 2010. Quando eu leio o título, eu já sei as informações que o gráfico irá me trazer. Do lado esquerdo temos a quantidade da população em milhões e embaixo o ano, as décadas. A legenda nos ajuda a compreender. Então eu te pergunto, em 1950, a maioria da população brasileira vivia no campo ou na cidade? E no ano de 2010? A gente pode olhar nesse gráfico aqui, que em 1950, a população urbana representada por esse prédiozinho aqui, e a população rural representada pelo trator. Em 1950 tinha mais pessoas vivendo no campo do que na cidade. Em 2010, a situação é completamente diferente. Tem mais gente morando na cidade do que no campo. Essa situação muda quando? Vemos aqui na década de 60 e 70, a partir da década de 60. Ou seja, isso tudo começou a mudar com o processo de industrialização do Brasil. Sem muitas oportunidades no campo, muita gente migrou para a cidade para poder trabalhar nas fábricas. Isso modificou o modo de vida da população, que era rural, e passou a ser urbana, transformando as cidades que nem sempre tinha trabalho para todos. O campo ou zona rural possui características próprias. Entre elas, as estradas são de terra, há matas preservadas, menos poluição visual e sonora. Outra característica importante do campo é que ele é o produtor de matéria-prima, ou seja, o material que é utilizado na maioria das coisas que utilizamos. Por isso, o campo pertence ao setor primário. Vamos ver um exemplo. Uma mochila de couro é o produto, e a matéria-prima usada na fabricação desse produto foi o couro e o metal. Na outra imagem aí ao lado, temos um lápis, um caderno e um apontador. São produtos industrializados, que compramos prontos, mas para que eles sejam feitos, são necessárias as matérias-primas da celulose para produzir o papel do caderno, o grafite e a madeira para fazer o lápis e o alumínio para fazer o apontador nesse caso aí. Entendido? O que é o produto? O que é a matéria-prima? Já a cidade, ou área urbana, possui características diferentes. As ruas de asfalto, concentração de pessoas e de carros, casas e prédios e mais poluição visual e sonora. A cidade é onde concentra a atividade industrial, o setor secundário de transformação, que produz muitos dos produtos que a gente consome. É também na cidade que se oferece os serviços de saúde e de limpeza, por exemplo.
os serviços pertencem ao setor terciário. Aqui vemos uma indústria na imagem 1. Nela se produz o que consumimos: roupas, eletrônicos, objetos. Já na imagem 2, você vê um senhor em seu comércio, vendendo sandálias, pertencente ao setor de serviços. Todos esses setores são importantes para a nossa vida. Basta olhar ao seu redor e perceber que quase tudo depende de um desses setores. O campo e a cidade vivem uma relação, ou seja, quando um depende do outro. Veja aí na sua tela. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. O campo fornece à cidade a matéria-prima para a fabricação de produtos. Equipamentos como a madeira, o papel, couro, carne, minerais, frutas. E a cidade fornece ao campo os produtos da indústria, serviços e atividades comerciais, ferramentas, equipamentos, máquinas, medicamentos, serviços de educação e serviços hospitalares. Viu só que é uma relação que um depende do outro? No campo, a produção de alimentos pode ser dividida em duas formas: a agricultura comercial, que é utilizada grandes áreas de terra para sua produção, utiliza um grande espaço para plantar, usa tecnologia e equipamentos que acabam substituindo as pessoas no trabalho. Esses produtos geralmente se destinam ao exterior, para fora do Brasil. Outra forma de produção de alimentos é a agricultura familiar. Ela é realizada em pequenas propriedades de terra, chamados de pequenos produtores. Usam pouca tecnologia, poucos equipamentos. Geralmente seus produtos se destinam à alimentação interna, ou seja, do Brasil mesmo. Leia aqui na sua tela a tirinha do Armandinho. Ela trata da agricultura familiar, que acabamos de falar agora. Pequeno é por causa do tamanho das propriedades, ainda mais perto dos latifúndios. A gente produz a maior parte do alimento do país. O pequeno produtor rural é gigante em importância. A tirinha mostra exatamente o que eu acabei de falar. A agricultura familiar é muito importante para nos fornecer alimentos. Tem uma palavra que aparece aí na tirinha que talvez você não conheça. Procure depois no dicionário a palavra latifúndio, para a gente saber o significado. Não esqueça, hein? Vimos que a indústria na cidade usa a matéria-prima do campo para fabricar produtos. Ocorre que muitas dessas matérias-primas são retiradas da natureza e se esgotam, ou seja, acabam. É importante pensar se tudo que você está consumindo é necessário para você. Quanto mais se consome, mais recursos são retirados da natureza para a fabricação de produtos. Formas interessantes de ajudar a diminuir o consumismo das pessoas seria consertar algum produto que quebrou, ao invés de comprar algo novo. Ou trocar com alguém aquilo que eu não uso por algo que eu possa usar. Ou mesmo reutilizar algum produto que seria jogado no lixo. Assim, faremos uma sociedade mais consciente do que consumimos e em equilíbrio com o ambiente em que a gente vive. Vamos para a nossa revisão da aula de hoje? Vimos que o Brasil passou de um país com população vivendo no campo para um país com população vivendo na cidade. Que a área rural, campo, tem características próprias, com pouca concentração de pessoas, carros, casas, menos poluição sonora e menos poluição visual, e que o campo também fornece a matéria-prima para a cidade.
que a área urbana, que é a cidade, também tem características próprias, com grande concentração de pessoas, casas, prédios e maior poluição visual e sonora, e que a cidade produz os produtos e oferece serviço. Vimos que existe uma relação entre o campo e a cidade aí, e que os produtos que usamos utilizam recursos naturais para serem produzidos. E como muitos deles não se renovam na natureza, é preciso ter muita consciência. Espero que tenham gostado da aula de hoje e as atividades dessa aula você encontra lá no portal Conexão Escola. Não deixe de acessar e até a próxima.